E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um bloquinho de massa igual a 100 gramas encontra-se em uma extremidade de uma prancha de 2 metros de comprimento e massa igual a meio quilograma. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloquinho e a prancha são, respectivamente, 0,4 e 0,35. A prancha está sobre uma mesa horizontal lisa, atrito desprezível. Com que força máxima podemos empurrar a outra extremidade da prancha para que o bloquinho não deslize sobre ela? Se a empurrarmos com uma força de intensidade 3 newtons, depois de quanto tempo o bloquinho cairá na prancha? Muito bem! Para resolver o exercício, vamos começar desenhando todas as forças que agem no sistema, começando pela prancha. Nela nós temos a ação da força-peso, orientada verticalmente para baixo, e a ação da força normal, orientada verticalmente para cima. Lembre-se que a força normal forma um ângulo reto com a superfície de apoio. Temos também a ação da força F, orientada na horizontal e para a direita. Já no bloquinho de massa Mzinho, nós temos a ação da força-peso, orientada verticalmente para baixo, e a ação da força normal, perpendicular à superfície de apoio, conforme eu ilustro na figura. E devido à interação entre a prancha e o bloquinho de massa M, surge a força de atrito. Observe que, ao empurrar a prancha na horizontal e para a direita, ela aplica no bloquinho, na horizontal e para a direita, uma força de atrito. A reação é aplicada na prancha e, portanto, essas forças possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, conforme eu ilustro na figura. Como não existe atrito entre a prancha e a superfície de apoio, eu já posso afirmar com certeza que o sistema será acelerado na horizontal e para a direita. Observe a figura mais uma vez. Vamos agora em busca da intensidade máxima da força F que eu posso aplicar nessa extremidade da prancha a fim de que o bloquinho de massa Mzinho permaneça em repouso. Vamos começar analisando o bloquinho de massa Mzinho. Nele, a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso. Sendo assim, a força resultante no bloquinho de massa Mzinho é justamente a força de atrito estático. Nesta situação, a força de atrito estático máxima, já que F possui a máxima intensidade. Muito bem. A força resultante no bloquinho de massa Mzinho é dada pelo produto da massa Mzinho pela aceleração adquirida, e isso é igual à força de atrito estático máxima, dada pelo produto do coeficiente de atrito estático vezes a intensidade da força normal no bloco. Muito bem. Sendo assim, obtemos Mzinho vezes A é igual a μ estático vezes a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso e, portanto, eu posso substituir a força normal por mg. Muito bem. Simplificando a massa do bloco, vemos que a aceleração adquirida pelo sistema nessa situação é igual ao produto do coeficiente de atrito estático pela aceleração da gravidade local. Sendo μe igual a 0,4 e g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, efetuando esse produto, você vai encontrar uma aceleração igual a 3,92 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora analisar o movimento da prancha. Observe que a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso. Sendo assim, a força resultante na prancha, ou seja, no corpo de massa Mzão, é igual à intensidade da força F, que está orientada na mesma direção e sentido da aceleração, menos a intensidade da força de atrito, que está orientada na mesma direção da aceleração, porém no sentido oposto. Muito bem. Sendo assim, a força resultante na prancha de massa Mzão é dada por Mzão vezes a aceleração A,
Isso é igual a F menos a intensidade da força de atrito fatilinha, que é justamente igual à intensidade da força de atrito ilustrada no cálculo anterior. Eu vou, inclusive, representá-la da mesma forma. Observe o quadro. Bom, sendo assim, eu vou substituir diretamente a intensidade da força de atrito estático máxima pela massa do bloco, mzinho, vezes a aceleração adquirida. E com isso, obtemos F é igual a já colocando a aceleração em evidência, que multiplica mzão mais mzinho. Substituindo os dados, vemos que a intensidade da força F é igual à aceleração A, 3,92 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a soma das massas 0,5 mais 0,1. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma intensidade máxima para a força F igual a 2,35 newtons aproximadamente. Muito bem, observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora em busca do tempo que o bloco leva para cair da prancha, ou seja, vamos calcular o tempo que ele leva para deslizar sobre toda a extensão da prancha até cair. Nesta situação, o bloco é considerado um ponto material. E observe o seguinte para reforçar esse movimento relativo. Como a intensidade da força F supera o valor calculado inicialmente, nós já podemos afirmar com segurança que haverá, nesta situação, um movimento relativo entre o bloco e a prancha. Portanto, a aceleração do bloco é diferente da aceleração da prancha. Para resolver esse item, para calcular o tempo t, eu vou seguir, portanto, aproximadamente a mesma linha de raciocínio. Vamos começar analisando o bloco de massa mzinho novamente. A força resultante nele, neste caso, é igual à força de atrito cinético, já que há movimento relativo. Sendo assim, a massa do bloquinho vezes a aceleração adquirida é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a intensidade da força normal. A intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso e, portanto, mg. Mais uma vez, vemos que a aceleração é dada pelo produto μ vezes g, só que neste caso trata-se do coeficiente de atrito cinético. Muito bem? Sendo μc igual a 0,35 e g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, efetuando os cálculos, você vai encontrar para o bloquinho uma aceleração de 3,43 metros por segundo ao quadrado. Muito bem? Lembre-se, a aceleração do bloco e a aceleração da prancha são diferentes, pois há movimento relativo nesta situação. Muito bem, vamos agora analisar o movimento da prancha. A força resultante na prancha de massa mzão é dada pela intensidade da força F aplicada, valendo agora 3 newtons, menos a intensidade da força de atrito cinético. Lembre-se que aqui nós temos um par ação e reação. Portanto, eu já vou substituir diretamente. Menos o Fat cinético. A força resultante na prancha de massa mzão é mzão vezes A. Eu vou chamar de A' para diferenciar da aceleração do bloquinho. E isso é igual à intensidade da força F menos a intensidade da força de atrito cinético, que aqui se encontra μ cinético, vezes a massa do bloquinho, vezes a aceleração da gravidade local. Muito bem? Substituindo os dados, nós vamos obter 0,5 vezes a linha é igual a 3 menos o μ cinético, que é 0,35, vezes a massa mzinho, 0,1, vezes o valor de g, 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Efetuando os cálculos, você vai encontrar a seguinte aceleração para a prancha de massa emisão. Então, nós temos meio vezes a linha, para indicar aqui o cálculo. Isso é igual a 2,657. 2,657. Consequentemente, a aceleração da prancha fica dada por 5,314 metros por segundo ao quadrado. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, para calcular, enfim, o tempo que o bloquinho leva para deslizar sobre toda a extensão da prancha até cair, eu vou começar calculando a aceleração relativa entre os dois. Ao fazer isso, eu estou fingindo que o bloco permanece em repouso e que a prancha se movimenta para frente justamente com essa aceleração relativa. Então vamos lá? Essa aceleração relativa é dada por A' menos A. Efetuando essa subtração, você vai encontrar uma aceleração relativa de 1,884 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, a partir dessa análise, vemos que o ΔS da prancha, para que o bloco caia, é igual à sua extensão, 2 metros. Eu quero calcular o tempo que o bloco leva para cair. Muito bem, sendo que o sistema parte inicialmente do repouso. A partir de agora, eu posso recorrer a uma das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, já que esse valor permanece constante na análise do problema. Bom, a partir dos dados, eu posso recorrer à expressão ΔS é igual a V0 vezes T, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração relativa, vezes o tempo ao quadrado. ΔS é igual a 2 metros, V0 vezes T é 0, e isso é igual a 1 sobre 2 vezes 1,884 vezes o tempo ao quadrado. Efetuando os cálculos a partir daqui, você vai encontrar para o tempo t o seguinte valor, aproximadamente 1,46 segundos. Muito bem. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.